Fala pessoal, Regis aqui, comandante criador do canal, e vamos lá na nossa sequência, né, na nossa saga das empresas aí para 2023, né? Vão vir outras aí, mas a gente elencou aí meia dúzia, né? E já estamos indo para a terceira. Vimos Taesa, né? Quem não viu, né, volta lá, assiste aqui no canal, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aí o que você está achando. Taesa falamos primeiramente, né? Depois falamos no dia de ontem sobre Brasil Agro, né? E no dia de hoje a gente vai falar sobre a Telefônica, né? A Vivo, né? A Vivit 3 aí, que é uma empresa da telefonia. Então, sem mais delongas, né, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente já começar o nosso estudo aí no dia de hoje. Compartilhando aqui a tela com vocês, né? Então, aqui na nossa sequência falamos de Taesa, falamos de Brasil Agro e hoje vamos falar aí sobre a Vivo, né? E vamos finalizar falando amanhã sobre Sanepar, falaremos sobre Itaú depois de amanhã e finalizaremos aí com a Unipar. Tá bom? Para quem não me conhece e está chegando agora no canal, se inscreva. Meu nome é Regis Brito e eu sou analista CNPI. E vamos lá, pessoal, falando aqui sobre Vivit, né? Então aqui eu sou analista certificado pela APMEC, prosseguindo na missão. Então, hoje, o que a gente vai ver? Vai ver, né, a nossa análise fundamentalista, né, que a gente está vendo a saúde das empresas, né, para ver se é uma boa empresa, se é saudável, né, se tem dívida, se paga dividendo, se está barata, né, está depreciada, não está descontada, não está. E depois a gente faz, por fim, né, o que é o suprassumo aqui na nossa análise gráfica, análise técnica, para ver os pontos ali, né, de suporte, resistência, VWAP, ponto de briga aí entre comprados e vendidos, para a gente tomar a nossa posição ou somente ficar de olho. Né? Então, a gente teve aqui a última cotação, né, da Vivit 3, então são as ordinárias e as preferenciais, tá, pessoal? A gente está olhando aqui a Vivit 3, né, que são as ações ordinárias, né, porque a gente vê a maior liquidez, né, então são mais líquidas, né, as ações aí, né, no final 3. Então você vai ver também se você colocar lá a cotação 4, né, que são as preferenciais, mas aqui a gente vai falar sobre a 3, que são sempre vou falar sobre as mais líquidas, tá bom, pessoal? Tem a Petro 4, Petro 3, Vivit 3, Vivit 4, ou seja, são as ordinárias e as preferenciais, tá bom? Depois vou gravar um vídeo sobre isso também, a diferença entre elas, né, a liquidez. Então vamos lá, prosseguindo na missão. Cotação dela hoje, né, 41, então a gente aqui, os nossos alunos, né, nas nossas mentorias, a gente viu o ponto lá anteriormente, principalmente no início do ano aí, o quanto que ela subiu, vou mostrar isso daí no gráfico, então o pessoal já está ganhando dinheiro, aí já está colocando no bolso. Então foi a variação aí desse ano, né, 35,49 e até 52,20 aí, ou seja, ela teve essa oscilação, o último fechamento foi 41. Preço sobre lucro a gente vai olhar, esse daqui não está tão atualizado, tá? Esse daqui foi só uma pesquisa rápida aqui que a gente fez no Google. Prosseguindo, né? Então, o que é? Vou falar um pouquinho sobre a empresa, para quem não conhece, né, pessoal? A Telefônica Brasil, né? A empresa de telecom, né, com a atuação, né, em âmbito nacional, ela trabalha com produto como voz fixa, móvel, né, banda larga. Eu acho que muita gente tem aí a Vivo aí em suas casas, né, em suas empresas, né, o serviço dela. E aqui o interessante, né, pessoal, é essa questão aí que a gente tem poucas empresas, né? Essa questão aí de monopólio, né? Então isso daí é muito importante, né? A gente não tem tanta empresa, né, aqui no Brasil, né? E a Vivo aí é um cavalo, né, de pagador de dividendos aí que a gente vai ver mais para frente, né? Então, 2018 ela contabiliza 95 milhões de clientes, cobertura 4G. O grupo Telefônica da Espanha, né, é o acionista controlador da Telefônica Brasil, né? Eu acho que muita gente já tem conhecimento disso daí. Entrou no Brasil em 98, quando adquiriu a Companhia Rio Grandense de Telecom, né, Rio Grande do Sul. No meio, possui a estatal paulista Telesp, como grandes empresas. Então, ela foi aquele, né, ela chegou e apanhou tudo ali e virou esse conglomerado todo aí de empresas de telefônica, né? 2004, ela adquiriu a Atrium Telecom, né? 2006, fechou acordo com a Grupo Abril. 2012 incluiu a subsidiária Vivo, né, e mudou todo o serviço da empresa para a marca. Então, desde 2012 aí a gente já sabe aí, né, desse serviço aí pela Vivo, né? Investiu cerca de 120 milhões aí na transição. 2015 adquiriu também, lembra da GVT? Eu acho que muita gente aí teve também a GVT, né? A GVT sumiu? Não, tá aqui, ó, tá tudo aqui dentro, pessoal. As empresas aí que sumiram foram tudo engolidas aqui, né, nessa fusão, nessa aquisição aqui da Telefônica.
tá bom? Então, no ano seguinte, a Televan adquiriu a totalidade das ações representativas do capital social da Terra Networks Brasil. Então, ela está listada na B3 aí, as ordinárias, como eu falei para vocês, né, Vivit3. Prosseguindo, né? Então, Vivit3, né, quando a gente vê lá no home broker, lá na plataforma, é esse ticket aí que você vai, né, adentrar lá para olhar, né, a cotação, fazer as suas análises aí na Telefônica. Ponto relevante, pessoal, Telefônica, presença nacional e internacional, né, instituição sólida, setor com alta regulação no Brasil, né, isso é bem importante, setor com ampla concorrência e setor com necessidade de altos investimentos e inovação, né, tem que estar sempre renovando isso daí. Então aqui a gente viu a cotação dela nos últimos 5 anos, né? Então sempre eu trago aquele dado para vocês aí, investindo R$1.000, né? Em 5 anos você teria 1.159. Isso que eu vou falar para você. Porra, é só isso, né? Então nos últimos 5 anos. Então a gente não está falando de uma empresa que você vai ter umas rentabilidades absurdas, né? A gente está falando de uma empresa, né, que é de valor, ou seja, tem valor de mercado, uma empresa madura, né, que não tem tanta volatilidade, né? Outras empresas que a gente pode citar, a Ambev, por exemplo, né, é uma empresa aí que é consolidada no mercado, empresa madura, uma empresa saudável, né? Só que ela não vai ter essas altas volatilidades, né? Então, isso que é importante a gente saber em que ponto a gente vai comprar, né? Para a gente ter uma pequena, né? Por mais que ela não tenha uma grande vol, ela vai ter uma pequena, e nessas pequenas volatilidades aí você vai, inclusive com estruturas aí de opções, né, de venda de call, venda de put, né, então também é algo para você rentabilizar a tua carteira, tá? Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas é algo para você ter em mente. Então, uma empresa de valor, né, a Telefônica, e é uma empresa madura. Então, vamos ver aqui, vamos prosseguir na missão. Esses aqui são os indicadores, né? Para quem não viu os outros vídeos, assistam, volte lá, quando terminar esse daqui, volte lá, assista o de Taesa, assista Brasil Agro, que eu falo mais sobre os indicadores. Está em rosinha aqui, são os indicadores que a gente olha. Então, PL, P sobre VP, Dividend Yield, ROI, né? Então, são esses aqui que a gente vai olhar no dia de hoje. O que a gente vai ver aqui de importante? Então, a gente olhando aqui, pessoal, isso aqui é do dado do Status Invest, né? O investidor 10 do Status Invest, que são os que eu fiz o meu estudo aqui para a análise de hoje. Então, preço sobre lucro, se a gente olhar esse indicador, né, a gente não tem, né, nada assim que salta aos olhos, né, que está descontado, porque a média aí nos últimos 10 anos, a gente tem uma média aqui, né, andando entre 12, 12,5, então isso aí é o PL aí de uma empresa que é uma empresa considerada madura, né? Depois eu vou fazer uma recapitulação do que é o PL aí para quem não está estudando. Então, ela está um pouquinho acima agora, né? Vocês viram que ela subiu um pouquinho mais. Então, olhando por esse indicador aqui, né, a gente não faria uma leitura que ela está descontada, né, num preço bom de compra. Entretanto, quando a gente olha, né, o preço sobre valor patrimonial, a gente começa a olhar aqui um pequeno desconto. Né? Tá na média, né, a média é justamente isso daí, né, 0,97. Ele subiu um pouquinho, ele reduziu um pouquinho para 0,94, subiu um pouquinho agora atualmente, mas o que eu gosto de ressaltar aqui, que ele já trabalhou em níveis aqui, ó, 0,56, 0,60, 0,56, 0,60, e desde lá, né, desde 2015, ele não veio trabalhar mais nesses níveis, né? Ou seja, pode ser, né, que essa empresa, né, a Telefônica, possa vir trabalhar ainda nesses níveis. Então está muito próximo da média, mas isso daqui indica para a gente o quê? Olhando esse indicador, que a empresa está na média, mas pode ter um desconto um pouco maior. Né? Então, ficar de olho, principalmente agora, quando a gente fizer o casamento com a análise técnica, que a gente vai ver mais à frente. Outros dados aqui, né, sobre a empresa, né, o valor de mercado 69,73 bilhões, patrimônio líquido dela 69,09 bilhões e uma dívida de 3,72 bilhões. Então, aquela relação que a gente faz aí de patrimônio e sobre dívida, né, pessoal, ela conseguiria aí pagar um tag along de 0,80, um free float também, né, eu falei tudo isso sobre o primeiro vídeo, está mais completo, né, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, liquidez diária aqui, então, como eu falei para vocês, a Vivit 3 é a mais líquida, né, a Vivit 4 negocia menos, né, então tem menos liquidez aí do que a preferencial tem menos liquidez do que a ordinária, é uma empresa do setor de telecom, né, como vocês sabem. Aqui uma comparação que a gente sempre está fazendo aqui nas análises, né, com os índices, né, o índice de small caps, o índice de dividendos, o IBOV, o IFIX
e IVVB11, né? Então, se você tivesse ali colocando, né, R$1.000 durante 5 anos, como eu falei, empresa madura, empresa de valor, pessoal, você não vai ter grandes porradas, né? Vai ser, né, pouquinho, né? Mas o pagamento ali, a renda passiva, né? A renda dela, a rentabilidade de renda passiva que a gente fala, ela é constante, né? Então, isso daí que você tem que ver desde 2010, a empresa vem pagando dividendos ali, né, como um relógio, né? Mas a rentabilidade de crescimento, ela não é tão grande assim, tá bom? Prosseguindo aqui, isso daqui só para relembrar, né, os filtros que a gente usa aí na nossa análise fundamentalista, né, o dividend yield, preço sobre VP, PL, dívida líquida EBIT, né, o KIGR, o ROI. Então depois dê uma olhadinha lá, principalmente no primeiro vídeo lá, quando a gente falou de Taesa, né, isso aqui são alguns que eu olho aqui para a gente fazer nossa análise. Então aqui eles, né, então aqui no Status Invest lá a gente consegue colocar o nosso filtro para procurar boas empresas, né, e também para essas empresas que a gente já tem na nossa carteira, a gente ficar fazendo esse rebalanceamento dinâmico aí que a gente costuma fazer. Análise técnica agora que a gente vai fazer, né, que é a cereja do bolo aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo, né? Vamos ver se ela está em pontos, né, de compra ou pontos de venda, ou não é para fazer nada, né? O que a gente vai ter aí com a Telefônica. Vamos lá, deixa eu colocar o gráfico para vocês, né, que a gente vai ver aqui alguns pontos importantes, principalmente, né, em alguns níveis aqui que eu considero. Compartilhando a tela com vocês. Vamos lá, pessoal, ficar comigo. Então aqui, ó, olhando o gráfico semanal, né, a gente olhando aqui o gráfico semanal, o que acontece? Né, a gente vê aqui, identifica os pontos de suporte e resistência, né, que são todos esses pontos em amarelo aqui. Né, esses pontos em amarelo foi onde a empresa trabalhou desde lá. Eu peguei um estudo aqui, ó, desde lá de trás. Né, a gente fez o estudo aqui desde lá de 2019, 2020, né, época de eleição aqui, ó, lá em 2018, né? Então aqui que foi interessante, ó, 2018, né, nesse ponto onde o IFR, que é o indicador que a gente usa aqui, né, para ver se a empresa está sobrecomprada ou sobrevendida, então ela atingiu esses preços aqui, né, abaixo um pouquinho ou próximo de 30, né, e depois ela subiu e a gente viu os níveis ali de sobrevenda também, né? Então, sobrecompra, sobrevenda, né? Lá embaixo, lá, quando a empresa está sobrevendida, né? E é um ponto bom para a gente fazer compra, e lá em cima, quando ela está sobrecomprada, é o ponto para a gente desfazer um pouquinho de posição, né? Montar posição em opções. Então, aqui, vamos lá, vamos ver como é que ela está agora. Pontos de entrada, né, pessoal, que eu vejo aqui, que a gente vai ver também no outro gráfico, que é um suporte robusto. Quando o preço vem aqui, ele respeita, né? Respeita sempre essa região. Então tem um ponto fixo, não tem um preço único, né? Tem uma região de preço. Então essa região aqui, 35,94, 36, né, até o 37,50, 38, é uma região boa de fazer compra, né? Você vê que aqui, ó, atualmente ele bateu, né, no final do ano passado, né, no início desse ano, ele fez esse fundo aqui, que a gente viu aqui até um 1, 2, 3 de compra, né? Então esse candle aqui, ele fez, ó, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para vocês, ó. Ele fez esse candle aqui, ó. Ele foi uma mínima mais baixa, e aí o outro candle verde aqui, esse candle aqui, ele rompeu o anterior. Então aqui foi um ponto justamente muito bom de fazer compra, né? 37,49 foi onde a gente marcou e falou aí para os nossos clientes, nossos alunos, e ela já teve essa rentabilidade aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só nesse ponto aí que a gente conseguiu identificar, né, que foi aqui 1, 2, 3 de compra, daqui até, vamos lá, daqui, que a gente fez a compra, até aonde é o preço atual agora, né? Então, quase 11% aí, né, de lucro aí para quem já fez essa entrada. Pode ir mais? Pode, porque tá bonito, né? Então a gente tem um candle aqui forte. Esse candle verde aqui é um candle de força, né, pessoal? A gente vê aqui, ó, com volume, né? Aqui é um outro indicador que eu gosto de usar, que é o histograma, né? O Alexander Elder aí, né? A gente que estuda bastante, né, sobre indicadores, né? Então vê que o histograma tá para cima, né, do eixo centralizado dele, tá subindo, né? A gente vê aqui que tem momentum também. Momento é quando a gente vê o IFR também bicando para cima, né? Teve volume.
Então, pode ser que ela busque outros patamares, né? Patamares aqui de 43, 45. A gente tem aí um cenário, né, interessante olhando suporte e resistências. Porém, pessoal, sempre tem um porém, né? Vamos olhar aqui um outro gráfico, que aqui eu acho interessante, que ela está batendo também num outro nível. Agora eu vou compartilhar o Profit aqui com vocês. Então, olhando aqui agora, ó, no gráfico, né, o diário, no gráfico diário, ó, então aqui a gente está no gráfico diário dela, né, a gente viu aquele candle de força lá que a gente identificou lá, lembra? Então esse aqui é o mesmo candle, né, esse daqui, deixa eu colocar um melhor aqui para vocês, aqui, ó, esse candle de força, mas ele já está chegando aonde, né? Ele está chegando próximo de uma média, né, que a gente usa bastante, o mercado usa bastante. Aqui é o VWAP, né? Lembra que é o médio dos comprados e vendidos, que também vai funcionar como um ponto de suporte e resistência para a gente. Ele está justamente aí nesse nível de preço agora, R$ 39,59, né? Só que ele está chegando justamente na média de 200. A média de 200 está funcionando lá em cima, pessoal, lembra? Como resistência, né? Então está sendo uma resistência aqui, está muito próxima dela. Então vamos ver se ela rompe, né? Quem já entrou naqueles níveis lá, naquele fundo que eu mostrei para vocês, já está ganhando dinheiro, né? E para quem não entrou, vamos aguardar um pouquinho mais, né? Para ver se retorna aqui. Ela já fez um fundo, né? Agora ela vem aqui testar o topo anterior, né? Para ver se ela vai fazer aqui um pivô de alta ou não, né? Vai fazer esse pivô, ou se ela vai, né, realmente recuar para deixar aqui um ponto de compra para a gente entrar, para quem não entrou ainda, tá bom? Então a gente já olhou aí os níveis de preço e também, né, aonde você pode aí se aproveitar um pouco mais aí da Telefônica, né, da Vivid 3, tá bom, pessoal? Então fiquem de olho, né, tá num ponto interessante, é um cavalo de força, né? Então quem não tem Vivo na carteira é louco, é maluco, porque tem que ter, né, tem que colocar, mas é o que eu falo. Não é comprar, Deus dará, né, pessoal? Comprar em qualquer preço, qualquer nível, por quê? Porque senão você vai ficar mal comprado. Você vai comprar topo, né, ela vai cair, vai corrigir, apesar de ser uma empresa madura, não ter tanta volatilidade, mas imagine se você compra lá a 45, a 50, né? Ah, eu tenho uma empresa boa, mas estou mal comprado, né? Então você também, mesmo que você tenha algo bom, né, na tua carteira, você precisa comprar num bom nível de preço. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Mais 3, hein? Vamos lá. Fiquem comigo até o final. As próximas 3 aí, e a gente vai finalizar essa análise aí para 2023. Tchau, tchau.